Vamos aplaudir mais uma vez a Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. Quem está feliz aqui nessa noite? Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou muito feliz. Estou muito com expectativa daquilo que Deus tem para fazer ainda essa noite. Ele tem algo para os nossos corações. Ele quer falar conosco nessa noite aqui, amém? Porque hoje é o dia em que Jesus ressuscitou. Hoje é o terceiro dia em que Jesus, ele saiu do sepulcro e a morte não pôde vencê-lo. No domingo passado nós aprendemos a última semana de Jesus, antes da morte de Jesus, e nós fomos caminhando todos os dias, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Nós fomos caminhando na história e fomos tendo uma visão diferente daquilo que nós aprendemos até aqui, e detalhes que a gente talvez nem prestava atenção. E eu não sei você, mas eu saí daquele culto do domingo passado muito impactado com a palavra, porque nós falamos de Jesus e Jesus foi glorificado aqui, amém, queridos? E hoje eu quero trazer uma mensagem aos nossos corações, ainda sobre isso, continuando sobre isso. Eu a semana inteira orando ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que é que o Senhor tem para falar para nós no dia da ressurreição, no terceiro dia, nesse domingo que o Senhor ressuscitou pela manhã? E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que está lá em Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no verso 62, eu quero que você nesse momento abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar, para aquilo que Jesus tem para ministrar nas nossas vidas, nesse dia da ressurreição. No Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 62, a palavra de Deus vai dizer assim para nós: no dia seguinte, qual foi o dia seguinte? No sábado. No dia seguinte da sexta-feira em que Jesus morreu, Jesus se entregou por nós naquela cruz, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia aquele mentiroso, ou em outras versões, aquele trapaceiro, falando de Jesus, que Jesus era mentiroso, eles disseram assim: lembramos que enquanto ele vivia, quando ele estava aqui vivo entre nós, aquele mentiroso disse assim: depois de 3 dias, ressuscitarei. Vou falar de novo. Depois de 3 dias, ressuscitarei. Aqueles homens que mataram Jesus, que entregaram Jesus, eles estavam preocupados, por quê? Nós conseguimos fazer a primeira parte, conseguimos vencer a primeira parte, que é acabar com a vida dele, que é pregar ele naquela cruz, e terminar, acabar com os problemas que ele estava gerando entre nós. Mas aí eles lembraram que Jesus tinha declarado e feito uma promessa, que no terceiro dia, ele iria ressuscitar. E isso mexeu com aqueles homens. Eles começaram então a fazer um plano. Ok, o primeiro plano foi feito, matar Jesus. Agora precisamos de um segundo plano: impedir que Jesus ressuscite, impedir que esse homem volte a ter vida. E aí então eles vão diante de Pilatos, e eles imploram para Pilatos: vamos fazer alguma coisa. No versículo 64, por isso pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia. Eles foram fazer um apelo para Pilatos: faça alguma coisa, vai lá, vamos lacrar aquele túmulo. Ele continua dizendo: isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Porque se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Olha só a mentalidade daqueles homens. Que Jesus veio e causou um alvoroço. 3 anos foi o suficiente para Jesus pisar nessa terra e fazer coisas sobrenaturais, milagres acontecerem. Mas eles estavam incomodados com isso. E aí eles foram lá e falaram assim: olha, nós já conseguimos fazer a primeira parte, que é matar Jesus. Eles pensaram que
foi a força deles que matou Jesus. Eles pensaram que foi o plano deles que matou Jesus. Eles pensaram que foram os soldados romanos fortes que mataram Jesus. E eles pensaram assim: se nós demos conta de matar ele, agora a segunda parte, de impedir que ele ressuscite, vai ser mais fácil ainda. Então vamos fazer o seguinte: vamos lacrar lá aquele lugar, e vamos enviar soldados para aquele lugar, para impedir que ele ressuscite. Sabe de nada, inocente. Por que nós matamos eles com tanta facilidade? Queridos, quem se entregou naquela cruz foi Jesus. Porque Jesus podia ter piscado os seus olhos e ter aniquilado todos aqueles soldados. Jesus podia ter feito algo e não sofreu o que ele sofreu. Mas Jesus decidiu se entregar por nós naquela cruz. Não foram os soldados romanos que planejaram isso, não foram os judeus que planejaram isso. O nosso Pai planejou que um dia o seu Filho se entregaria naquela cruz por nós. E ele sofreu o que ele sofreu calado. Mas esses homens, eles estavam inquietos. Eles começaram a pensar: se esse cara ressuscitar de novo, vai ser muito pior do que a gente viveu até aqui. Se Jesus já causou tudo isso antes de ir para a cruz, eles começaram a pensar: imagina o que Jesus vai fazer se ele ressuscitar o terceiro dia. Imagina o que o que vai acontecer com a humanidade se Jesus ressuscitar o terceiro dia. Então eles pensaram: vamos tentar mais uma vez, vamos impedi-lo mais uma vez, vamos tentar impedir os planos de Deus, os planos de Jesus em ressuscitar, porque ele vai causar um grande alvoroço. Eles começaram a ficar incomodados. Imagina se esse homem ressuscitar. Porque eles tinham certeza, ele foi morto. Ele foi morto da pior forma possível. A morte de cruz, tudo que Jesus enfrentou, era a pior morte já vista na história. É a morte mais cruel de todos os tempos. Então eles pensaram: já que ele não foi capaz de fazer nada e impedir a sua crucificação, ele também não vai conseguir impedir que ele ressuscite, que a gente faça algo para ele não ressuscitar. E aí o texto continua dizendo, versículo 65. Pilatos respondeu: levem soldados e guardem o túmulo, como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Eles queriam evitar a ressurreição de Jesus. E isso aconteceu no sábado. O sábado então começa logo pela manhã, com esses homens tentando mais uma vez impedir Jesus de cumprir o seu plano e o seu propósito. E esse sábado, queridos, foi um dia muito interessante. E eu quero pautar essa mensagem em cima do sábado, para a gente depois entrar no domingo. O título da nossa mensagem essa noite: a dor do silêncio. A dor do silêncio. Era isso que estava acontecendo naquele sábado. A obra, querido, seria incompleta se Jesus apenas tivesse morrido e nada mais acontecesse. E o sábado foi essa espera. O sábado foi esse dia em que todos estavam esperando por algo, a angústia no coração, o silêncio estava pairando. E se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nós não estaríamos aqui, porque a obra só foi validada, só foi completa quando Jesus ressuscitou. Então se Jesus tivesse apenas morrido, nascesse, e nada mais tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, a obra seria incompleta. Mas para acontecer o que aconteceu, e porque nós estamos aqui hoje, foi porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, amém, queridos? Mas o sábado chegou, e antes de Jesus ser crucificado, Jesus disse algo interessante. Jesus disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Jesus estava dizendo assim: Pai, se for possível, eu não quero fazer o que o Senhor me mandou fazer. Por que você acha que Jesus disse isso ao seu Pai? Você acha que Jesus disse isso porque ele tinha medo
da cruz, porque ele tinha medo de sofrer os açoites, porque ele tinha medo de ser traído, de ser rejeitado, porque ele tinha medo daqueles pregos nas mãos. Não, Jesus não tinha medo daquilo, Jesus não tinha medo da morte, mas Jesus estava apavorado, angustiado por causa de uma coisa, e por isso ele não queria enfrentar aquilo que ele iria enfrentar, é porque ele seria separado do Pai. Todo o pecado da humanidade ia cair sobre Jesus, e Deus não se relaciona com o pecado. Então, uma vez que um homem santo, sem pecado, se entregou no nosso lugar, todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. E porque o pecado estava sobre Jesus, Jesus foi separado do Pai, o Pai o abandonou, o Pai virou seu rosto para Jesus, para que aquele momento acontecesse, e toda a dívida fosse paga. Então o que Jesus estava dizendo ali no Getsemane: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Pai, eu não vivi para viver uma vida distante de Ti, eu não quero me separar de Ti. Isso é a pior coisa que um homem pode experimentar, viver longe da presença de Deus. E Jesus estava falando: eu não nasci para viver longe da tua presença. Jesus estava angustiado, e por isso ele falou: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice de estar separado de ti. E a angústia tomou conta. A sexta veio. Jesus então morre, e o sábado vem. E na minha opinião, queridos, o sábado foi o dia mais difícil desses 3 dias. Sexta, sábado e domingo. O sábado, na minha opinião, foi o dia mais difícil, porque foi o dia em que Jesus ficou separado de Deus, e o silêncio tomou conta do coração de todo mundo. A dor no peito de ver Jesus, que foi crucificado e agora não está mais entre nós. O sábado provavelmente foi o dia mais difícil, porque por mais que Jesus sofreu na sexta-feira, Jesus estava ali, as pessoas olhavam para Jesus sofrendo, e os pregos nas mãos, e Jesus de braços abertos, eles estavam entendendo: Jesus está ali porque Ele me ama, Jesus se entregou porque Ele me ama. Então foi doloroso, mas o sábado foi pior. Por quê? Porque agora Jesus não está nem numa cruz, e não está nem entre nós. Jesus está morto. Jesus está dentro de um sepulcro. Jesus não está fazendo nada, só tem dor e silêncio, a dor no coração e o silêncio, e mais nada. E aí, nesse momento de dor e de silêncio, que nós não temos respostas, que as dúvidas surgem nos nossos corações: será mesmo que vai dar tudo certo? Será mesmo que vai acontecer o que Jesus prometeu? Por que Jesus não venceu antes de morrer? Por que precisou morrer? Por que ele não fez algo? E eu consigo imaginar o coração daquelas pessoas que presenciaram aquele momento, os discípulos presenciando aquele momento. E agora, cadê Jesus? Queridos, o sábado era o dia do descanso para os judeus. Na verdade, é até o dia de hoje. O sábado era algo cultural. O sábado ninguém trabalhava, o sábado ninguém fazia nada, o sábado todos ficavam em casa, descansando. Era o dia em que eles contemplavam a obra de Deus. Era o dia de ficar quieto, parado, descansando no Senhor. Isso foi um mandamento de Deus. Mas quando Jesus dá início ao seu ministério, algo interessante acontece. Jesus, ele começa a arrumar confusão. Por quê? Porque Jesus começa a curar pessoas, que dia? No sábado. E isso começou a mexer com o coração das pessoas, principalmente dos religiosos, dos fariseus. Quem que esse homem pensa que é para quebrar um mandamento de curar alguém no sábado? Quem esse homem pensa que é para fazer algo no sábado? E Jesus, ele usou o sábado para combater a religiosidade da época. Jesus usa aqueles sábados para fazer algo diferente. Jesus usa aqueles sábados que era mandamento de Deus, o descanso, mas que tornou algo absoluto. O sábado se tornou uma regra, e se tornou mais importante do que o próximo, do que o ser humano. Os religiosos supervalorizaram o sábado, então o sábado não podia acontecer nada.
E Jesus vem e começa a curar no sábado. Pessoas foram alcançadas no sábado. E Jesus começa a confrontar aqueles homens. As pessoas são mais importantes do que um sábado sagrado de vocês. As pessoas têm muito mais valor do que um sábado que vocês ficam em casa sem fazer nada. Jesus então no sábado ele começa a causar alvoroço aos sábados. E pessoas foram alcançadas. Se nós olharmos para a palavra de Deus, pelo menos 7 vezes Jesus curou aos sábados, Jesus libertou aos sábados, Jesus cumpriu a sua missão aos sábados, Jesus se revelou aos sábados, Jesus amou aos sábados, Jesus alimentou aos sábados, Jesus matou a sede aos sábados, Jesus glorificou e honrou o nome do seu Pai aos sábados. Mas isso levantou muitas críticas. Em certa ocasião, num sábado, Jesus expulsa um demônio de um homem. Você imagina se essa cultura estivesse estabelecida até hoje? Você vê um vizinho endemoniado, mas é sábado. Não podemos fazer nada, você larga lá o demônio quebrando tudo. Mas Jesus vai e expulsa o demônio de um homem no sábado. Jesus, certa ocasião, fica sabendo que a sogra de Pedro está enferma, acamada, caminhando para a morte. Jesus então ao sábado, entra naquela casa do seu discípulo Pedro, e ele cura a sogra de Pedro, e o nome de Deus é glorificado ali naquela casa. Jesus, num certo sábado, ele vai de encontro a um paralítico, que estava junto ao tanque de Betesda, um paralítico que não podia se mover, um paralítico que via a vida de todo mundo avançando, um paralítico que via todo mundo sendo curado, um paralítico que via todo mundo indo para aquele campo, para aquele tanque de Betesda e sendo curado naquele tanque. Mas ele paralítico não podia fazer nada. Aquele paralítico que tinha os sonhos interrompidos, por quê? Porque ele não podia se mover, sofrendo, angustiado. Jesus encontra aquele paralítico num sábado. Jesus cura aquele paralítico, e Jesus fala assim: pega a sua maca, vai e não peques mais. E aí os religiosos da época veem aquele homem que antes era paralítico carregando a sua maca, vai interrogá-lo: quem você pensa que é para carregar a sua maca no sábado? Você está infringindo uma lei. E aquele homem fala assim: eu fui curado por um homem, Jesus me encontrou, Jesus me curou. E aqueles homens ficam furiosos, por quê? Porque Jesus mais uma vez está quebrando uma regra do sábado. Ele está curando no sábado, ele está libertando no sábado. Em outra ocasião, Jesus restaura uma mulher aleijada. Ainda no sábado, Jesus cura um homem que tinha os seus braços e as suas pernas inchadas. Em outra ocasião, num sábado, Jesus cura um cego de nascença, um homem que foi impedido de enxergar, um homem que não podia ver. Mas Jesus encontra aquele homem, Jesus cura aquele homem, e aquele homem agora passa a enxergar, passa a ver. E isso é maravilhoso, isso é a glória de Deus sendo manifesta. Esse é o amor do Pai para a vida do seu povo. E Jesus então começa a fazer muitos milagres. Jesus ele ajuda os pobres no sábado, Jesus ajuda os necessitados na sua época. Jesus, sem medir esforços, ele faz coisas extraordinárias aos sábados. E os sábados, depois que Jesus veio e começou o seu ministério, o sábado nunca mais foi o mesmo para a vida daquele povo. Tinha esperança agora. Por quê? Porque Jesus foi o verdadeiro descanso na vida de muitas pessoas no sábado. Enquanto tinha uma regra, você precisa descansar. Isso é bíblico, irmão, você precisa descansar. Jesus não veio quebrar essa lei do descanso, mas Jesus veio falar assim: olha, não é só no sábado, não tem a ver com um dia do calendário da semana. Jesus então ele veio ser o verdadeiro descanso na vida daquele cego, ele veio ser o verdadeiro descanso na vida daquele aleijado, na vida daquele paralítico, na sogra de Pedro. Ele veio ser o verdadeiro descanso aos sábados. E Jesus então começa a criar um grande alvoroço, mas os religiosos não foram capazes de celebrar nenhum dos atos de Jesus. Os religiosos não foram capazes de celebrar a cura na vida das pessoas. Os religiosos, ao invés de comemorar a cura daquele povo, mas criticavam aquele povo, criticavam Jesus Cristo porque ele estava curando no sábado.
Ao invés de eles celebrarem a libertação daquele povo, eles sempre falavam: mas hoje é sábado, porque a regra estava em primeiro lugar. E é exatamente isso que a idolatria faz com a gente, é exatamente isso que a religiosidade faz em nós. Nós nos tornamos incapazes de celebrar o outro, nós nos tornamos incapazes de louvar a Deus pela vida do outro. Por quê? Porque uma tradição foi quebrada, uma regra foi quebrada. Como pode Jesus salvar e curar no sábado? Como pode Jesus perdoar pessoas no sábado? Como pode um milagre acontecer no sábado? Essa era a indagação daqueles homens. E por causa da religiosidade, aqueles homens foram incapazes de celebrar Jesus e receber algo novo da parte de Jesus aos sábados. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Ser incapaz de celebrar o outro é o primeiro passo para assassinar a Deus. Guarde isso no seu coração. Ser incapaz de celebrar o que Deus está fazendo na vida do seu irmão é o primeiro passo para assassinar Deus, porque foi isso que aqueles homens fizeram. Eles eram incapazes de celebrar aquilo que Jesus estava fazendo aos sábados. Ser incapaz de celebrar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, meu irmão, é o primeiro passo para pregar Jesus numa cruz. Ser incapaz de celebrar o que Deus está fazendo no outro por causa de um sábado, você também é incapaz de conviver com Deus que coloca o outro na frente do sábado. Então Jesus estava dizendo ao curar pessoas aos sábados: eu trabalho sim no sábado, eu cumpro o meu propósito no sábado, eu santifico o meu povo no sábado, eu liberto o meu povo no sábado, eu liberto o meu povo o dia que eu quiser, porque não tem dia para Deus fazer milagre. Não importa se é domingo, não importa se é segunda, não importa se é terça, não importa se é sábado, não importa o dia, não importa onde, não importa a hora, Deus sempre tem algo novo para nós. Deus sempre tem um milagre vindo ao nosso encontro. Se é para aplaudir, aplaude a Jesus, glorifica o nome dele. Jesus estava dizendo: a partir de hoje, todos os dias são dias de descansar no Senhor. Todos os dias, a qualquer momento, é dia de mergulhar no descanso do Senhor, de achar alívio para a sua alma, de ser curado das suas feridas. Não importa o dia da semana, eu posso fazer o dia que eu quiser, a hora que eu quiser, porque eu cuido de ti. E você está aqui nesse domingo de ressurreição, e essa palavra é para nós. Deus cuida de você, Deus cuida da sua casa. Jesus tem cura para a sua alma, Jesus tem descanso para você, Jesus tem perdão dos seus pecados, Jesus tem uma nova vida, uma nova história para você, para a sua casa e para a sua família. E é isso que nos dá esperança. Mas queridos, Jesus é preso, Jesus é crucificado, a sexta-feira chegou, Jesus é açoitado, Jesus é pregado naquela cruz às 9 horas da manhã, e quando é 3 horas da tarde, Jesus está morto. Jesus entrega o seu espírito, Jesus então é sepultado, e o sábado, após a sexta-feira, após a morte de Jesus, chegou. E aquele homem que era a esperança, aquele homem que veio trazer liberdade aos oprimidos, aquele homem que veio trazer cura, restauração, aquele homem que fazia milagres aos sábados, agora aquele homem não está mais entre nós. E talvez a pergunta era: cadê Jesus? Cadê Jesus? Aquele sábado de silêncio foi terrível, porque depois que Jesus iniciou seu ministério, dificilmente houve um sábado silencioso. Dificilmente houve um sábado em que Jesus não ensinava e não se ouvia a voz de Jesus, onde todos paravam para ouvir o que ele tinha a dizer e ensinar. Mas o sábado do silêncio chegou, e a dor do silêncio estava corroendo o coração daquelas pessoas, daqueles homens, daquelas mulheres. Porque Jesus está morto. Jesus foi sepultado.
E aí então, aqueles homens entram em desespero, porque será mesmo? Porque existe uma dor, uma angústia, um silêncio. Jesus não está mais entre nós. Será mesmo que Ele vai ressuscitar? Ou será que acabou? Ou será que é o fim? Será mesmo? Porque olha como Ele sofreu. Olha como que Ele passou naquela cruz. Nós não imaginávamos que seria daquele jeito. Nós não imaginávamos que Jesus sofreria daquele jeito. Será mesmo que Ele é Deus? Será mesmo que Ele é Jesus? Será mesmo que Ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Porque Jesus agora está morto. E o silêncio tomou conta daquelas pessoas. Jesus agora mergulhado na morte, Ele gera um sentimento estranho na vida daqueles homens que o seguiam, na vida daquelas mulheres que o seguiam. É como se eles tivessem perdido a companhia de Jesus. É como se aquele que veio transformar a nossa realidade agora foi impedido de viver aquilo, de mostrar aquilo, de a gente ser curado por Ele, de ser liberto por Ele. E naquele momento, naquele sábado de silêncio, de dor, de angústia, aparentemente é como se aqueles homens que queriam ver Jesus numa cruz e entregaram Jesus e crucificaram Jesus, é como se aqueles homens estivessem vencendo. É como se aqueles religiosos que ficaram incomodados com Jesus fazer milagres no sábado, estivessem agora com aquele gostinho de vitória. Resolvemos o nosso problema. Aquele que veio para quebrar as regras do nosso sábado, agora está em silêncio. Aquele que veio trazer esperança, agora nós acabamos com a esperança. Então naquele momento de dor, aquele momento do silêncio, aquele momento que falta respostas, aquele momento de um futuro incerto, tomou conta do coração daqueles discípulos e daqueles homens. E talvez muitos deles perderam a esperança. Nós podemos talvez refletir sobre a vida, o coração de algumas pessoas que viveram aquele sábado. Eu fico imaginando, por exemplo, a mãe de Jesus, Maria. O sentimento que estava no coração daquela mulher. Em olhar para a história de Jesus e entender que ela foi usada como uma mulher santa, que deu à luz a Jesus Cristo, que salvaria a humanidade, mas agora ela vê Jesus na cruz, e ao sábado não vê nem na cruz, Jesus está morto. O sentimento de incapacidade, o sentimento de fracasso, e agora ela só tem uma coisa, o silêncio. Não há relatos nenhum que anjo ou que Deus falou com alguém naquele sábado. Só se escutou um silêncio. Era tão forte o silêncio que aquilo fazia mal aos ouvidos, porque a desesperança tomou conta, o sentimento de fracasso, de impotência de Maria. Eu não consegui impedir que o meu filho fosse crucificado. Olha o que fizeram com meu filho. Ou talvez a gente pode olhar para a vida de Maria Madalena, ao qual Jesus expulsou tantos demônios. E aquela mulher podia dizer agora: será que aqueles demônios não vão voltar para a minha vida? Porque Jesus não está mais aqui. Porque a dor do silêncio estava no coração daquela mulher. E talvez a ansiedade deve ter ficado descontrolada na vida de Maria Madalena, porque agora Jesus não está mais lá entre eles. Só existe um silêncio. Não existe resposta, não existe esperança. Só existe dúvida, só existe dor. Imagina um homem que foi curado no tanque de Betesda e carregou a sua maca num sábado. Talvez ele pensasse assim: será que nunca mais eu vou ver aquele homem? Será que nunca mais alguém vai viver o milagre que eu vivi? Será que nunca mais alguém vai curar no sábado? Será que nunca mais vai aparecer um homem de Deus como ele? Será de fato que ele vai ressuscitar ao terceiro dia? Ou também nós podemos pensar no sentimento de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e agora ele só tem um silêncio. A dor do silêncio. A dor da culpa, do remorso. Eu neguei Jesus 3 vezes. Ele falou para mim que eu ia negar Jesus 3 vezes, mas agora ele morreu.
Será que eu vou ter oportunidade de olhar nos olhos de Jesus e pedir perdão para Ele, me reconciliar com Ele e dizer: não, conta comigo, eu falhei, eu errei, mas eu quero me consertar, eu quero arrancar esse sentimento de culpa do meu coração? Você consegue imaginar o coração de Pedro? Porque Jesus não estava mais lá, e a última coisa que ele fez com Jesus foi negar Jesus, e o que ele tem agora é o silêncio. É o silêncio. A esperança que tinha surgido durou apenas 3 anos, talvez eles pensavam. E talvez eles imaginavam, pensamos que ia dar tudo certo, mas olha só, agora a esperança está indo embora porque só existe um silêncio. Pensamos que agora tinha uma solução para os nossos problemas, mas a solução, mataram a solução. E será mesmo que vai ressuscitar? Será mesmo que vai dar certo? Esse era o sábado daquele povo. O sábado agora voltou ao normal, mas agora de forma pior. Por quê? Porque agora eles experimentaram algo novo, mas naquele sábado não tinha mais nada novo. Aquele sábado agora só tinha dor e silêncio. Eles estavam sofrendo com o silêncio de Deus, com o silêncio daquele que causou alvoroço aos sábados. E talvez, querido, você esteja vivendo assim. Você esteja sofrendo a dor do silêncio. Você tem dúvidas, você quer respostas para aquilo que acontece na sua vida, e parece que Deus está quieto, calado. Você está sofrendo, você está sem esperança, você está em luto, você perdeu alguém, o sábado chegou na sua vida, e a dor do silêncio está corroendo o seu coração. Talvez você está paralisado, porque o sábado chegou, a dor do silêncio chegou. Talvez faz alguns anos que você vive no silêncio do sábado. Talvez faz alguns anos que você não tem mais esperança na sua casa, na sua família. Talvez você perdeu as esperanças do seu casamento. Talvez você perdeu a esperança do seu filho. Talvez você perdeu a esperança do seu marido. E agora você só sofre com algo quieto, calado. Você sofre a dor do silêncio, porque você não enxerga mais uma saída. Você começa a duvidar das promessas. Mas Deus falou que ia acontecer isso, não está acontecendo. Será que Ele se calou? Será que não vai mais acontecer? E essas pessoas viveram essa dor do silêncio, do sábado, a incerteza do futuro. E elas tiveram diversas reações a respeito disso. Eu tenho certeza que muitos só choravam. Outros eu tenho certeza que só murmuravam. Outros eu tenho certeza que falou assim: eu sabia, era tudo enganação. Outros eu tenho certeza que falou: já era. Se ele não foi capaz de sair daquela cruz e viver, ele não vai ser capaz de ressuscitar. Eu tenho certeza que aconteceu diversos comportamentos, mas a minha pergunta é: quem somos nós quando a esperança morre? Quem somos nós quando nós perdemos um emprego? Quem somos nós quando nós começamos um negócio e o negócio não dá certo? Quem somos nós quando somos traídos? Quem somos nós quando nós somos esquecidos? Quem somos nós quando aquilo que você planejou não dá mais certo? Quem somos nós quando você tem esperança em algo e aquilo parece que nunca vai acontecer? Quem nós somos quando o medo bate na porta do nosso coração? Quando dá um nó na garganta com a circunstância que você está enfrentando? Quem somos nós quando a solidão bate? Quem somos nós quando tudo aquilo que você sonhou vai por água abaixo? Quem somos nós quando nós somos esquecidos e agora parece que não tem mais saída para nada? Quem somos nós? Porque homens e mulheres que andaram 3 anos com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, agora só tem uma coisa: a dor do silêncio. Você já fez essa pergunta para Jesus? Quando algo ruim acontece e você perde a esperança dentro da sua casa e você começa a falar: Jesus, cadê você, Jesus? Jesus, você não está olhando para a minha situação. Jesus, você não está olhando para a vida do meu filho. Jesus, você não está olhando para a minha vida financeira. Jesus, você não está vendo o que está acontecendo comigo naquela empresa. Jesus, você não está vendo o meu casamento, está por um fio.
E a gente começa lá no fundo do nosso coração a perguntar: Jesus, cadê você? E provavelmente era esse o sentimento que estava no coração daqueles homens e mulheres, porque naquele momento só existia uma coisa: a dor do silêncio. E talvez você esteja vivendo essa dor. Você não tem mais força, você não vê mais saída, você não tem mais esperança. Parece que você foi abandonado, parece que Deus não olha para a sua causa. Mas você está num domingo de ressurreição. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: não é o fim. Não é o fim. No capítulo 28, no próximo capítulo que nós lemos, Mateus 28, versículo 1, a palavra de Deus começa narrando para nós: depois do sábado. Depois do sábado, sempre tem uma esperança, sempre tem uma saída. Depois do sábado, o milagre acontece. E Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: aquilo que você está enfrentando, aquilo que você está passando, aquilo que talvez faz anos que você enfrenta na sua vida, e você carrega essa dor do silêncio, você carrega a desesperança, você carrega, parece que não tem mais saída. Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer: não é o fim. Esse sábado vai passar na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento. Eu hoje estou trazendo esperança para dentro de você. Sabe por quê? Porque eu ressuscitei, e é isso que nos dá esperança. O sábado sempre tem o seu fim. O sábado sempre precisa acabar um dia. Eu não sei qual é a dor que você enfrenta, eu não sei qual é a angústia, a depressão, a ansiedade descontrolada, a enfermidade que você carrega, as dores do passado que você carrega até hoje. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você: ainda há esperança. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo começo, ainda tem esperança, porque Ele está vivo, Ele está entre nós. O sábado sempre termina. E aí o texto continua dizendo: no primeiro dia da semana, foi num dia como esse, um domingo, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, repita isso comigo: de repente. Eu acho incrível como Deus trabalha, porque talvez faz tanto tempo que você está carregando o que você carrega. Falta esperança, falta uma saída, falta uma luz, falta alguma coisa, falta Deus falar, o silêncio está sobre você. E de repente, quando você menos espera, Deus faz algo ao seu favor. Deus entra com uma intervenção divina, com o seu poder, com a sua autoridade. Deus traz a cura, Deus traz a restauração, Deus traz a libertação. Você já não esperava mais, você já tinha desistido, mas de repente algo acontece. E nessa noite, o de repente de Deus está invadindo o seu coração. Deus está fazendo os milagres, Deus está fazendo os prodígios, Deus está se revelando a nós, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. O de repente de Deus precisa chegar até nós. De repente, diz o texto, houve o quê? Houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Olha só o que o texto está dizendo para nós: aquele silêncio acabou. A dor do silêncio acabou. Alguém já viu um terremoto silencioso? Graças a Deus nem terremoto eu vi, só na internet.
Mas imagine comigo, alguém já viu um terremoto? Porque é isso que o texto está dizendo. De repente houve um grande terremoto. Sabe o que está dizendo? No meio do silêncio, no meio da dor do silêncio, houve um estrondo muito forte vindo dos céus em direção à terra. Um anjo desceu aqui e nós podemos imaginar o barulho que aquilo causou. Aquilo que estava parado, aquilo que estava paralisado, a vida das pessoas que estavam sem esperança, aquele silêncio que estava pairando, aquele silêncio que estava correndo no coração das pessoas. Agora escuta um grande estrondo vindo dos céus. A esperança está chegando, algo novo está acontecendo. Jesus trouxe você aqui nessa noite para causar barulho na sua vida e dizer: eu tenho algo novo para você, eu tenho uma resposta do céu para você, tem algo novo acontecendo na sua vida. Por quê? Porque eu venci a morte, eu ressuscitei. E no versículo 3, descreve esse homem, esse anjo, que diz assim: seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Verso 4: quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Olha os céus dizendo assim: a primeira vez vocês mataram Jesus, vocês foram até o fim, mas dessa vez vocês não vão impedir os planos de Deus. Eles pensaram que podiam impedir os planos de Deus, mas olha o que o texto diz: eles ficaram com tanto medo, eles viram aquilo que estava acontecendo, que eles caíram desmaiados como mortos. Versículo 5: então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. E no versículo 6 diz assim: ele não está aqui, pois Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Você pode dar um brado de louvor, você pode fazer barulho, porque o silêncio cessou, a dor do silêncio cessou, a desesperança acabou, agora a esperança está surgindo. Jesus Cristo ressuscitou. O silêncio acabou, o tempo da espera acabou, a esperança voltou a viver. Aquilo que era morte agora é vida. E o texto continua dizendo: venham, vejam onde o seu corpo estava. Olha só o que Deus faz com a gente. Quando Deus tem um milagre para nós, quando tem uma resposta dos céus para nós, Deus ele não deixa só na base do intelecto, Deus não deixa só na base da imaginação, um milagre só na base da imaginação. Não, Deus faz assim: os seus olhos verão. Eu tenho que profetizar isso na vida de alguém aqui. Os milagres de Deus para a sua vida, você vai ver com seus próprios olhos. Dentro da sua casa, Jesus está convidando você essa noite, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele está dizendo assim: ó, abra os seus olhos, eu vou mostrar para você. Jesus está convidando você nessa noite: vem ver o que eu vou fazer na sua casa, porque eu ressuscitei. Vem ver o que eu tenho para a sua família, porque eu ressuscitei. Vem ver o que eu tenho para o seu coração. Vem ver o que eu tenho para a sua vida. Por quê? Porque eu venci a morte, eu ressuscitei. Venha ver aquilo que eu vou fazer na sua vida. Aquele anjo convidou aquelas mulheres: venham e vejam. Abra os seus olhos e veja os milagres de Deus. Versículo 7: agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lembre-se do que eu lhes disse. Olha só o que acontece nesse texto. O milagre acontece, a esperança volta. Os olhos contemplaram o milagre, eles têm certeza agora: Jesus ressuscitou. Mas ele dá uma ordem: agora vão e falem aos discípulos, vão e sejam testemunhas. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. O milagre que Deus faz na sua vida, os milagres que Deus ainda vai fazer esse ano na sua vida, na sua casa, na sua família, os seus olhos verão. Mas deixa eu falar algo para você: não é para você guardar segredo,
é para você contar para todo mundo aquilo que Deus fez na sua vida. Quando Deus faz um milagre para você, na sua casa, na sua família, esse milagre não tem a ver só com você, meu irmão. Os milagres de Deus para você tem a ver com o seu irmão também. Vira para o irmão do seu lado e fala assim: os milagres de Deus na minha vida tem a ver com a sua vida também. O que Deus faz na minha vida, eu reparto com você. Fala para ele: o que Deus faz na minha vida, eu reparto com você. O que Deus faz na minha casa, eu reparto com você. As bênçãos dos céus para mim, eu não guardo só para mim, eu reparto com aqueles que amam a Jesus também. O que é que Deus fez na sua vida e você se calou, meu irmão? Ah, mas o que Deus fez foi tão pequeno. O que é que Deus fez por você naquela cruz? Como é que você consegue ficar calado e não falar desse milagre, desse grande milagre que dividiu a história ao meio? Como é que você consegue ver pessoas que ainda não conhecem a Jesus e ficar calada perto delas? Como é que você consegue? Porque a ordem foi essa: vai, fala para eles, tem algo novo acontecendo, a esperança está voltando, aquilo que é para a morte agora é vida. E aí o texto continua dizendo: as mulheres saíram apressadas do túmulo, saíram daquele lugar de morte, saíram daquele ambiente de morte, porque elas foram lá encontrar Jesus. Elas compraram especiarias para aplicar no corpo de Jesus, elas estavam preparadas para encontrar Jesus morto no domingo. E aí naquele lugar de morte, agora elas saem correndo daquele lugar. Por quê? Porque um milagre aconteceu. E o texto diz: assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. E aí diz que no caminho, repita isso comigo: no caminho, Jesus se encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e fizeram o que, gente? Adoraram. Tem gente que estava na dor do silêncio. Os céus então acabou com o silêncio, aconteceu um milagre. Os seus olhos viram um milagre. Mas essas pessoas não saíram para contar aquilo que Deus fez, não testemunharam aquilo que Deus fez, e muito menos foram para os pés de Jesus para adorar Jesus por aquilo que Ele fez. Nesse domingo de ressurreição, Deus quer operar um milagre na sua vida. Assim como aconteceu naquele dia, Deus tem algo novo para você. Deus quer tirar você desse lugar de dor, de fracasso, de derrota. Esse lugar da dor, do silêncio, parece que não tem resposta para nada. Mas não se esqueça, os seus olhos vão contemplar. Você precisa contar para as pessoas, você precisa testemunhar aquilo que Deus está fazendo, para que outras pessoas também vivam esse milagre junto com você. E não se esqueça de uma coisa: adorar sempre o nome de Jesus. Porque pessoas abandonam a igreja depois de receberem os seus milagres, mas essas mulheres não, elas adoraram a Jesus. E no versículo 10 diz: então Jesus lhes disse, de novo, não tenham medo. Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia, lá eles me verão. Eu acho incrível que o anjo diz para aquelas mulheres: não tenham medo. Jesus encontra aquelas mulheres no caminho e diz o quê? Não tenha medo. Sabe por que Jesus está falando isso para elas? Porque Jesus já sabia como seria dali para frente. Teriam pessoas que falam assim: eu não acredito. Eu não acredito que Jesus ressuscitou. Não vi Ele. Não acredito. É igual hoje, você vai falar de Jesus para alguém e fala assim: não, para. Para, porque eu não acredito nessas lorotas aí de que um homem morreu na cruz, morreu, ficou o sábado inteiro em silêncio e no terceiro dia ressuscitou. Para. Jesus já sabia o que aconteceria daqui para frente, mas Jesus fala assim: ó, não tenha medo. Não tenha medo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Não tenha medo. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, não tenha medo, irmão.
Não tenha medo, Jesus é contigo, Jesus ressuscitou, Jesus sustenta a sua casa, Jesus sustenta a sua família, Jesus está todos os dias no controle de todas as coisas, por isso não tenha medo, não tenha medo. Amanhã é segunda-feira, não tenha medo. Mas está todo mundo dizendo que esse ano aqui vai ser ruim no Brasil, está todo mundo dizendo que a agenda global vai acontecer, e algo terrível vai acontecer, vai aparecer uma pandemia. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, não tenha medo, Jesus ressuscitou, e Jesus está no controle da sua vida, Jesus está no controle da sua casa, por isso não há o que temer, Jesus ressuscitou. Não tenha medo, não tenha medo, porque hoje é domingo, hoje é dia de ressurreição, hoje é dia de milagre, hoje é dia de esperança, hoje é dia de vencer, hoje é dia do cumprimento da promessa. Não tenha medo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, não desista nos sábados da sua vida, não desista em meio à dor do silêncio, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Muita coisa pode acontecer em 3 dias, queridos. Eu profetizo sobre a sua vida, esse ano ainda você verá os milagres de Deus se manifestando de forma sobrenatural na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Aquilo que parecia que não tinha uma saída, aquilo que era o fim, Jesus nesse dia de ressurreição está dizendo, este não é o fim da história, esse não é o fim do seu casamento, esse não é o fim dos seus sonhos, esse não é o fim dos seus planos, esse não é o fim, eu tenho algo novo, eu tenho algo incrível e sobrenatural para a sua vida. Sabe por quê, querido? Aquilo que a terra estava chamando de fim, os céus estavam dizendo, é só o começo. Aquilo que todo mundo olhava e falava assim, é o fim, acabou, não tem mais jeito não. Aquilo que todo mundo está olhando para a sua vida e falando assim, acabou irmão, não tem mais jeito, acabou, desiste, para, chegou no fim da linha, acabou. Aquilo que todo mundo está dizendo e o seu coração também está dizendo, Jesus nessa noite trouxe você aqui para dizer, é só o começo. É só o começo daquilo que eu estou fazendo. Mas os meus olhos não conseguem ver. As circunstâncias dizem que não. É só o começo. Não é o fim. Não é o fim. Sabe por que não é o fim? Porque o mundo estava em silêncio. As pessoas estavam descansando. Não estavam trabalhando. Mas tem uma música famosa que diz que quando ele fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. Talvez você está pedindo respostas para Deus, no silêncio da sua dor, está falando, por que Deus? O Senhor não vai fazer nada, olha para a minha vida, olha para a minha casa, o Senhor não vai fazer nada, e talvez a única coisa que você escuta é um silêncio. E parece que Deus não está nem aí. Não, queridos, Deus está trabalhando. Repita isso comigo, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando, querido. Deus está fazendo um milagre. Sabe por quê, queridos? No primeiro sábado da humanidade, o que Deus fez? Primeiro sábado, quando Ele cria todas as coisas, o que Deus faz? Pode falar. Deus descansou. Deus criou todas as coisas no 7º dia, no primeiro sábado da humanidade. Sabe o que Deus fez? Deus descansou. Mas sabe o que Deus estava fazendo no último sábado antes de Jesus ressuscitar? Deus não estava descansando, Deus estava trabalhando. A dívida estava sendo paga. Jesus estava descendo no império das trevas, Jesus estava descendo no inferno e pegando aquele escrito de dívida, rasgando aquela dívida impagável. Jesus estava nos libertando, Jesus estava nos comprando com preço de sangue. Jesus estava trabalhando, Jesus estava fazendo algo. No sábado do silêncio, no sábado do choro, no sábado da dor, Jesus estava pagando a dívida histórica da humanidade com Deus. Jesus estava vencendo o maior adversário de todos os tempos. Jesus estava vencendo a morte, Jesus estava vencendo o diabo, Jesus estava trabalhando. Então no silêncio da terra,
havia um estrondo no céu, porque a dívida estava sendo paga. O Filho de Deus estava terminando aquilo que um dia ele começou. E a esperança voltou. E para finalizar, eu quero falar com vocês como vencer a dor do silêncio. 3 maneiras de vencer a dor do silêncio. A primeira, como vencer a dor do silêncio. Não pare de caminhar. Vira para essa pessoa que você ama tanto e fala assim: irmão, não para não. A primeira atitude que nós precisamos ter quando a dor do silêncio invade, quando parece que a esperança acaba. Qual é o primeiro segredo? Não pare de caminhar. Jesus, ele ressuscitou. E Jesus, ele começa a aparecer para algumas pessoas. Jesus aparece para essas mulheres. Jesus aparece aos discípulos. E Jesus aparece também para 2 homens. Que a história diz em Lucas 24, verso 13. A gente não vai ter tempo para ler, mas você pode ler na sua casa e meditar sobre isso. Jesus aparece ali para aqueles 2 homens que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam indo para a cidade, eles estavam indo para a casa deles. E aí então aqueles homens, o texto diz que aqueles homens caminhavam. E Jesus faz o quê? Jesus aparece para eles. É como aquelas 2 mulheres que estavam caminhando e Jesus aparece para eles. Então, no meio da sua dor, no meio da desesperança, no meio do desespero, a primeira coisa que você precisa ter consciência: você não pode parar, você não pode desistir, você não pode paralisar. Você precisa continuar caminhando. Porque enquanto você está caminhando, mesmo chorando, mesmo em prantos, mesmo em tristeza, Jesus vem ao seu encontro e se revela a você. Foi isso que aconteceu no caminho de Emaús. Aqueles homens estavam caminhando, eles estavam tristes. O texto diz isso, que eles estavam entristecidos, que eles estavam conversando sobre o acontecido, o que tinha acontecido. Eles estavam mal porque eles eram seguidores de Jesus. A esperança tinha ido embora. E Jesus aparece para eles. Mas eles não viram Jesus. O texto diz que eles foram impedidos de ver Jesus. E aí Jesus pergunta assim para eles: o que é que vocês estão falando? E aí esses 2 homens falam assim: você não está sabendo o que aconteceu? Mataram a nossa esperança. Mataram aquele que ia resolver o nosso problema. O texto diz que eles estavam maus, que eles estavam tristes, mas eles estavam caminhando. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu quero encorajar você. Você está mal? Continua caminhando. Você está triste? Continua caminhando. Você não tem mais esperança? Continua caminhando. Deus vai vir ao seu encontro, Ele vai se revelar a você. Milagres vão acontecer. Apenas continue caminhando. Não é tempo de parar. Em meio à sua dor, não pare. Em meio à sua dor, não desista. Continue caminhando. Deus vai vir ao seu encontro. Não pare de caminhar. Segundo, aqueles 2 homens no caminho de Emaús, eles falaram assim para Jesus: Jesus, homem que eu não sei quem é. Você não está sabendo da história? Mataram ele. Mas estão dizendo que a promessa está se cumprindo. Ouvi dizer que ele ressuscitou. O texto diz isso. O corpo dele não está mais lá. Ele ressuscitou. Sabe o que aqueles homens estavam fazendo? Caminhando e lembrando das promessas que um dia Deus tinha feito. No meio da dor do silêncio, no meio do caos, no meio da desesperança, aqueles homens continuaram caminhando. E além de caminhar, eles estavam lembrando. Falaram que Jesus vai ressuscitar. Um dia Jesus deixou claro, Ele vai ressuscitar. Eu não sei quando vai ser, mas eu creio nas promessas de Deus. A circunstância diz que não. Eu estou triste, eu estou abatido, mas eu não desisto das promessas de Deus para a minha vida. Talvez você tenha caminhado, mas você não está lembrando das promessas de Deus para você. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer: eu tenho promessas para a sua vida. Eu tenho promessas para a sua casa. Eu tenho promessas para a sua família. Eu tenho a grande promessa que um dia eu vou voltar para te buscar. A grande, maior promessa de todos os tempos é que Jesus foi aos céus, mas Ele deixou uma promessa: um dia eu voltarei para buscar a minha noiva. Um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. Por isso eu digo para você nessa noite: não para, continua, caminha e lembre das promessas de Deus para a sua vida. Oh,
Lembre-se das promessas de Deus para você. Lembre-se um dia que Jesus fez na cruz por você e Ele ressuscitou. Ele prometeu: um dia não haverá mais tristeza, um dia não haverá mais dor, um dia não haverá mais dificuldades, um dia nós estaremos com Ele na eternidade. E tudo isso vai passar. O sábado vai passar, a dor do sofrimento vai passar, a dor da perda vai passar, o luto vai passar. Essa é a promessa de Deus para nós. E assim como aqueles homens que estavam caminhando, mas não conseguiam ver Jesus, porque eles foram impedidos, eles lembraram da promessa e não pararam. E o terceiro: tira os seus olhos da morte. Eu só quero enfatizar, vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: irmão, tira o olho da morte. Aqueles homens, sabe por que eles foram impedidos de ver Jesus? Porque os seus olhos ainda estavam na morte, na cesta. Eles estavam ainda olhando para aquilo que tinha acontecido, e eles não estavam com o olho na promessa. Eles lembravam da promessa, mas eles foram impedidos de ver Jesus ressurreto, porque os seus olhos ainda estavam no passado. Jesus trouxe você aqui hoje para dizer para você: tira os seus olhos do passado, irmão. Você está olhando para aquilo que aconteceu no passado. Comece a olhar para frente. Tira os seus olhos da circunstância, tira os seus olhos do problema. Você está valorizando demais aquilo que você está enfrentando, você está valorizando demais a sua dor, você está valorizando demais quem te deixou, você está valorizando demais quem te traiu. Comece a olhar para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Por quê? Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Por isso, tira os seus olhos da dor, tira os seus olhos do passado. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E o texto diz que esses homens estavam caminhando de direção a Emaús. E aí chega-se um certo ponto que Jesus vai seguir viagem. E aí esses homens falam assim: não, já é tarde, vamos entrar lá em casa. Vamos lá para casa, senta lá com a gente. Eles não faziam ideia de quem era, mas chamou para dentro de casa. E aí eles sentam à mesa, e eles vão fazer uma refeição junto. De repente, lembra do de repente de Deus? Lembra o milagre de Deus? De repente, aquele homem desconhecido, ele pega um pão, ele parte aquele pão, ele dá graças, ele parte aquele pão, e aqueles dois homens que estavam diante daquele homem diz: é você, Jesus, você está na minha casa. Agora os meus olhos podem ver. Agora eu estou tirando os olhos da dificuldade, da desesperança, da dor, do silêncio. E agora eu estou diante do maior milagre de todos os tempos. Jesus Cristo ressuscitou. Agora eu tenho esperança. Agora eu posso voltar a viver. Agora eu posso continuar caminhando em direção às promessas de Deus. Por quê? Porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E é esse o terceiro ponto: tira os seus olhos da morte. Tira os seus olhos da morte. Por quê? Porque o poder da ressurreição trabalha na invisibilidade, irmão, para que os nossos olhos possam contemplar os milagres de Deus no domingo pela manhã. Para a gente finalizar, qual é a área da sua vida que precisa de ressurreição ainda? Qual é a área da sua vida que está morta e que precisa do milagre de Deus? Porque a promessa estava se cumprindo naquele domingo. Jesus ressuscitou, a dor do silêncio cessou. Jesus trouxe você aqui para dizer: eu preciso acabar com a dor do silêncio da sua vida. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18 diz assim: não tenho medo. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você está com muito medo? Jesus trouxe você aqui no dia da ressurreição para dizer: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelo século dos séculos. E eu tenho as chaves da morte, a chave do Hades. Eu tenho a vida, eu tenho algo novo para você. Não, por isso não tenha medo. Eu estava morto, mas agora eu vivo. Não tenha medo, não tenha medo. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você:
Eu quero transformar a sua morte em vida. Eu quero transformar o seu luto em alegria. Eu quero transformar a sua angústia em esperança. Eu quero transformar a sua dor em testemunho. Eu quero transformar o seu medo em coragem. Eu quero transformar a sua ansiedade e depressão em um futuro brilhante que eu preparei para você. Eu tenho uma nova história para você. Eu tenho uma saída para você. Por isso não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu tenho algo para você. Não tenha medo. Se você crê nessa palavra, fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos e comece a glorificar o nome de Jesus, porque Ele está vivo. Ele reina. Ele reina. Ele está vivo. A morte não pode vencê-lo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há, porque você tem medo. Esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim.